paz do Senhor, irmãos. Amém. Quando eu estava aí, estava orando e sentado, eu perguntei ao Senhor, além dessa palavra que o Senhor me conduziu, qual seria a mensagem para essa casa? Qual seria a mensagem específica que o Senhor teria para esses homens? E Deus me trouxe uma forma de entender e eu queria entregar isso a você. Você pode tomar assento. Quero que você abra bem seu entendimento para aquilo que nós vamos falar nessa noite, mas eu quero falar em específico aquilo que Deus falou comigo. Ele sempre se apresenta para mim como Pai. Ele nunca se apresenta como Deus. Ele sempre, quando me chama, ele nunca me chama por Fabiano, ele me chama como filho. Mas isso nem sempre foi assim. Mas quando eu estava sentado ali, eu perguntei: Senhor, tem algo que o Senhor quer entregar nessa noite, em específico, além da mensagem? E ele foi bem preciso comigo. Ele me disse que há chegado um tempo que ele tem buscado homens de corações quebrantados. Amém. Porque só há uma conversão genuína ou uma transformação em uma casa quando nessa casa há um homem de coração quebrantado. A verdadeira e a genuína e a essência da conversão tem a ver com o meu coração quebrantado. Porque quando eu não tenho um coração quebrantado, eu não estou pronto para perdoar. Eu não me coloco como pronto, eu não estou pronto para aceitar as mudanças a qual Deus tem sobre a minha vida. Então, se eu pudesse resumir tudo daquilo que Deus derramou, para que nós pudéssemos falar nessa noite, nós pegaríamos como base: há um tempo a qual o Pai está procurando homens que estejam com os seus corações aquebrantados. Aleluia. E quando isso acontecer, haverá transformações. Porque muitas vezes nós clamamos ao Senhor por mudanças, clamamos ao Senhor algo novo, mas o algo novo não depende do externo, depende do interno. Só houve transformação na minha vida quando eu permiti o meu coração ser transformado. Então tudo aquilo que eu tinha como certo, ou eu tinha como errado, eu deixei para trás. E eu comecei a seguir aquilo que eu aprendi da parte do Senhor como verdadeiro. Então tem muitas coisas que nós acreditamos, irmãos, e que nós gastamos tempo como acreditando que aquilo é certo, ou talvez acreditando que aquilo é errado. Mas a pergunta é: o que é verdadeiro diante do Senhor? E quando nós nos submetemos e quebrantamos o nosso coração, a voz do Espírito nos conduz, e não mais vivemos pelo aquilo que achamos que é certo ou errado, mas vivemos por aquilo que Ele estabelece como verdadeiro em nossas vidas. Eu queria que você pegasse essa palavra. Eu queria que isso tornasse algo que gerasse em você sede e fome da presença dEle. E nessa noite nós temos um título dessa mensagem. E o título dessa mensagem é: curando, estabelecendo e provendo paternidade. Saiba você que primeiro Deus faz em nós, e depois Ele permite fazer através de nós. Eu preciso entender que Deus ele está curando, Ele está estabelecendo e Ele está provendo paternidade sobre as nossas vidas. E quando nós entendemos isso da parte do Senhor, quando isso se torna claro diante a nossa vivência, o nosso compreender, quando isso se torna algo que eu posso lembrar e viver todos os dias, eu me torno curado. Sou eu que estabeleço e provê dentro da minha casa o instinto de paternidade. Só que eu preciso entender algumas coisas. Vivemos em um tempo que tudo parece que falta tempo. É ou não é, irmãos? Parece que falta muito tempo, mas estamos vivendo em uma era de tecnologia, onde nós conseguimos falar com 20, 30 pessoas ao mesmo tempo, e antigamente não era assim. Mas falta tempo. E esse tempo essa falta de tempo tem nos levado a uma grande distração. E nós só vamos cair em meio à distração. E uma das coisas que Deus nos deu
que Deus nos presenteou é algo que há maior valor em toda a nossa vida, história ou legado que nós vamos deixar. E isso tem a ver com família. A família é o maior projeto de Deus para as nossas vidas. Só que a distração tem nos levado a investir tanto o nosso tempo, a nossa forma de ver, agir, responder, que muitas vezes aquilo que é valoroso ao Senhor e que é valoroso a nós, talvez está ficando para trás. Eu vi uma mensagem de um grande empresário e ele disse que o maior sonho dele não era mais as riquezas, mas o maior sonho dele era ele envelhecer com os filhos próximos dele. E essa mensagem, ela mexeu comigo. Eu quero falar para vocês que tudo aquilo que Deus me deu para derramar, eu estou sendo ministrado também. Porque Deus, Ele quer fazer algo novo. A palavra que o pastor trouxe é muito precisa. Eu não consigo acessar lugares novos com mochilas velhas. Eu não consigo viver algo novo com mentalidade velha. Eu preciso resetar isso. Eu preciso entender que o maior projeto que eu preciso construir é a minha família. Não é mais uma grande casa, um bom carro, finanças. Isso tudo é uma consequência, não pode estar em primeiro lugar. Só que a nossa distração, ela nos toma e muitas vezes nós vivemos por aquilo que queremos ter e não mais vivemos por aquilo que Deus já nos deu, que é a nossa família. E talvez você esteja solteiro e você fale, mas eu ainda não tenho. Você tem seus pais. A Bíblia diz que até para que nós venhamos viver mais, eu preciso honrar os meus pais. Mas ela não fala que você precisa honrar bons pais, ela fala que você precisa honrar os seus pais. Isso tudo precisou gerar cura dentro de mim. Isso tudo precisa gerar cura para que eu seja curado, que eu possa estabelecer e que eu possa prover paternidade sobre a minha casa. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Eu queria que você fosse bem sincero e você respondesse para si mesmo. Responda para você mesmo, mas responda com toda a sua sinceridade. Resuma em uma palavra o que Deus é para você. Em uma palavra, irmãos. Resuma em apenas uma palavra o que Deus é para você. Essa pergunta ela é muito profunda. Ela aparenta ser simples, mas ela me leva a eu ter uma autoanálise. Muitas pessoas vão dizer: Deus, Ele é Deus, Ele é o provedor, é o Todo-Poderoso. Muitas pessoas vão falar várias coisas, resumindo o que é Deus para ela. Ele é o Senhor de todas as coisas. Mas talvez você já ouviu, ou quem sabe você já vive, ou talvez você vem pela lógica e acaba dizendo que Deus é Pai. Mas para eu dizer que Deus é Pai, primeiramente eu preciso entender que eu sou filho. E aí? Como que eu tenho vivido? Como filho? Como servo? Ou como escravo? Qual é a minha vivência com Deus? Porque para mim foi muito difícil, eu não sei a sua vida, mas quando eu me converti e falaram que existe um Deus que provê, um Deus que é Pai, eu nunca tive curiosidade de procurar um Pai. Então quando me falaram que é um Deus que é Pai, isso ficou mais distante de mim, porque eu não tive uma convivência com o meu Pai. Então essa palavra ela me fazia lembrar Deus como meu Pai natural. E talvez alguns de nós, quando se fala em Deus, que Ele é Pai, nós olhamos para o mundo e olhamos o nosso Pai. Então eu escutei uma palavra que todos os caminhos nos levam a Deus, mas não é uma verdade. Então, para que eu pudesse esclarecer que Deus seria meu Pai, eu precisava acessar o lugar de filho. E nessa noite o propósito de Deus é nos curar, é nos libertar, talvez de uma paternidade ferida,
de um posicionamento ferido, porque quando se falava que eu vou casar, eu vou ter meus filhos, e eu entendia isso como uma responsabilidade de um pai, isso me deixava muito abalado. Verdadeiramente eu tinha medo disso, porque como que eu serei pai se eu nunca tive um? Como que eu vou decidir como um pai se eu nunca vi um pai decidir? Então eu precisei entender e resumir em uma só palavra o que Deus era para mim. E como eu não tinha o discernimento disso, eu procurei Ele em vários lugares. Porque há uma essência que você procura, e talvez você já é convertido ou não, e você procura Deus, mas quem sabe você está procurando apenas um Deus, e o que Ele quer é que você procure um pai. Mas para eu procurar um pai, eu preciso estar como um filho. Então, a minha busca de entender quem eu era me fez entrar em lugares e buscar em lugares que eu não encontrei. Mas um dia alguém me apresentou uma palavra que está em João 14,6, que diz o seguinte: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa palavra começou a gerar verdade em mim, e eu vi que os caminhos que eu buscava um pai estava totalmente errado. Mas Jesus afirma que Ele é o caminho. Então eu percebi que todos os caminhos que eu caminhava, que eu tinha como verdade, não era verdadeiro. Todas as minhas decisões e escolhas não tinham base alguma. E Jesus afirma que Ele é o caminho. Então eu percebi que para que eu entendesse a mim mesmo como filho, eu precisava conhecer a Cristo. Eu precisava entender o caminho, aonde eu vou, como que eu faço, como que é as minhas decisões. E a distração do mundo faz você decidir e tomar decisões rápidas. E qual é a base de tudo isso? Então eu entendi que Jesus, sim, Ele é o caminho. E Ele é a verdade, não há outra verdade. E não tem outra forma de chegar ao Pai a não ser através de Jesus. E quando me apresentaram isso, irmãos, eu disse: agora eu sei para onde eu vou e como eu vou. E talvez nós estamos convertidos, tendo comunhão com irmãos dentro de uma igreja, mas verdadeiramente nós nos achamos ainda órfãos. Muitas vezes nós não conseguimos gerar uma intimidade de filho e pai. E se você olhar os seus filhos, como eles agem na sua casa, talvez você não consiga agir, você e Deus, da mesma forma. E nós complicamos tudo, irmãos. Eu pensei que na minha conversão o que eu precisava fazer era trabalho, porque eu sempre fui reconhecido pelo que eu fazia. E aí quando você conhece a Cristo, você entende que você não é reconhecido pelo que você faz, você é reconhecido pelo que você é através dele. Isso começou a mudar a minha forma de ser, fazer e buscar novos resultados. Talvez a nossa vida, ela dificilmente acontece algo novo, e nós vivemos um ciclo que se repete, e a resposta é: filho, aprenda para que não repita o ciclo novamente. E para que eu possa aprender, eu preciso entender quem é Jesus, eu preciso saber a verdade, eu preciso acessar o Pai. E um dia eu entrei em um ambiente e lá ministraram sobre Romanos 10, 9 e 10, que diz o seguinte: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e com teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Eu não tinha certeza do meu futuro, e muito menos da minha eternidade. E na verdade eu era um escravo sobrevivente todos os dias, vivendo pelo passado, sofrendo pelo passado. E eu entendi que é tão simples, que se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e com teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo.
isso era tão simples que eu demorei mais para acreditar. Mas talvez você fala, eu já me converti. Mas existem acessos que você tem que ir para aquilo que é verdadeiro. Verdadeiro. É muito mais profundo do que nós possamos pensar. Então eu preciso crer com a minha boca, crer no meu coração que Ele ressuscitou. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Então eu comecei a entender, irmãos, que era muito mais simples do que aquilo que eu construí na minha mente. E quando um homem ele tem problema de paternidade, ele acaba buscando o pai em vários lugares. Qualquer um que dá uma atenção para algum filho que não tem uma paternidade curada, ele acaba entregando o seu coração. E eu só posso entregar o meu coração para aquele que eu tenho o coração. Mas quando eu entendi Jesus, eu entendi o sacrifício da cruz, eu entendi que era simples demais, eu só precisava me arrepender dos meus pecados, para que essa criatura pecaminosa ficasse para trás, irmão. Eu precisava me arrepender aonde? Na minha verdade. Aquilo que é verdadeiro, no meu íntimo. Eu precisava me arrepender. Eu precisava crer quem era Jesus. E quando eu fizesse isso, eu ia entender que eu não seria mais um servo, um escravo. Eu seria um filho. E é esse lugar que Deus quer nos levar. Um homem posicionado, ele muda uma história de uma casa. Quando nós somos curados em todo o instinto de paternidade, nós somos transformados para transformar outros. E talvez nós olhamos para o passado e o que nós fizemos é só lamentar e gerar ira pelos nossos pais, porque eles não conseguiram exercer o papel de pai em nossas vidas. Só que aí quando nós conhecemos Jesus, nós entendemos a misericórdia de Deus, e aí nos leva a ter a responsabilidade de perdoar e amar os nossos pais, e nos leva a entender a um nível ainda maior, que eles só conseguiram dar aquilo que eles tinham. E eles deram melhor. Mas aí em 2008 eu me converto, então eu não tenho mais apenas aquilo que o meu pai tinha. Então eu tenho o Espírito do Senhor em mim, então a minha responsabilidade, a minha régua de medida já mudou. E a Bíblia fala que chegará o tempo que os pais converterão os corações dos filhos e os filhos converterão os corações dos pais. Então é hora de começar e eu começo por mim. Porque quando eu entendo tudo isso, eu estou em Cristo. E quando eu estou em Cristo, eu sou filho, eu sou amado, há amor sobre a minha vida. Mas quando você nunca recebeu amor, como que você administra essa palavra de amor? Quando você nunca se sentiu amado pelos seus pais, como que você vai fazer os seus filhos se sentir amados por você? E um dia eu perguntei a Deus, por quê? Por que o meu pai foi assim? E até hoje ele sofre. E Deus me levou a um lugar que eu não conhecia, me levou na infância do meu pai. E o Espírito do Senhor perguntou, você sabe quantos anos ele tinha quando ele perdeu o pai dele? E ele disse, teu pai deu o melhor dele. A primeira lição que eu aprendo é que quando nós estamos em Cristo, o Espírito do Senhor está em mim. Então agora eu preciso influenciar Ele, para que Ele possa carregar aquilo que eu estou carregando como verdadeiro, não mais como certo, ou nem menos como errado. E tem uma palavra que eu quero dividir com você, se você puder, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 11:3. E quando nós conseguimos nos converter, acessar essa mesa de filho, porque o servo, irmãos, ele não senta à mesa, mas o filho, ele senta à mesa. Então quando nós entendemos que não tem mais nada a ver com aquilo que eu faço para Deus, mas é aquilo que eu já sou através de Cristo, eu posso sentar à mesa e vem sobre a minha vida a autoridade, e eu posso dizer que são autoridades, para que eu possa transbordar sobre a vida da minha família. Então quando eu entendo quem eu sou, tudo muda. O homem, ele precisa ser forte, a palavra diz, seja forte e corajoso.
Talvez nós não éramos fortes, muito menos corajosos, mas nós precisamos nos posicionar como se fosse, para que nós possamos viver tudo aquilo que Deus tem como palavra, como certeza sobre as nossas vidas. E a palavra diz o seguinte: mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo marido, e que o marido tem autoridade sobre a esposa, e que Deus tem autoridade sobre Cristo. A primeira coisa que acontece com a minha conversão é que vem sobre a minha vida a autoridade. Há alguém que é autoridade sobre a minha vida e eu me torno autoridade sobre a vida de alguém. Mas quando eu não sei quem eu sou, eu não me submeto a autoridade alguma e eu não gero autoridade nenhuma. E aí nós geramos uma família frustrada, sem referência. Então, um casal com autoridades trocadas, meu irmão, ele pode gerar uma geração sem referência. Quando eu sei quem eu sou em Deus e qual é o meu papel de sacerdote na minha casa, eu trago do céu a referência e ninguém se perde. Mas quando eu não acesso o meu lugar de sacerdote, de homem, e eu caso com a minha esposa, a necessidade leva ela a assumir o lugar que eu deveria estar. E quando nós temos autoridades trocadas, nós vamos gerar uma geração sem referência alguma. Quando os meus pais se separaram, a minha mãe, ela se tornou o pai e a mãe. E isso me fez crescer de maneira muito confusa. Muito confusa. Era difícil de eu entender algumas coisas e perceber outras. Porque nós não podemos mudar a autoridade que Deus estabeleceu. Então hoje, o que eu faço com a minha casa? Eu me submeto à autoridade de Cristo. Eu me submeto. A autoridade de Cristo está sobre mim. E isso me alegra, porque quando eu não sei quem eu sou, eu ando só. Mas quando eu sei quem eu sou, eu não ando mais só. Eu tenho alguém que é autoridade, é a minha cobertura espiritual, é o meu provedor, é a palavra que me leva e me conduz. Aleluia. E da mesma forma, do mesmo canal que eu venho e sou curado, eu posso curar outras vidas. Mas as referências precisam ter a organização do céu. Você entende isso, irmão? Você entende a responsabilidade que há sobre o homem? Um pai autoritário gera necessidade de voz de comando. O que eu aprendi, irmãos? Eu aprendi que para estabelecer ordem dentro da casa, eu precisava ser autoritário. Só que quando eu sou autoritário, eu não gero. Há uma falta de uma voz de comando, não há um comando. Porque ser autoritário não gera uma direção. Então, quando eu sou um pai autoritário, eu gero uma necessidade de voz de comando, direção e decisão. Os meus filhos crescem confusos. Por quê? Porque eu não estou exercendo o meu papel e eu estou sendo autoritário. E eu repito dizer, irmãos, eu comecei a ser ministrado por essa palavra. Uma das coisas que mata o homem e que permite o homem cair se chama orgulho. Isso nós precisamos matar. O segundo eu, né? Nós precisamos matar esse orgulho, porque quando eu sou orgulhoso, eu tenho a minha decisão. Então eu vou agir pelo que eu acho que é certo. Mas o que você acha que é certo tem a ver com o verdadeiro. Então um pai autoritário, ele gera a necessidade de voz de comando, direção, decisão, onde o filho busca em sua mãe e no futuro em sua esposa, impedindo toda a construção de governo e autoridade que Deus constituiu ao homem. Referências trocadas. Então, quando o pai se torna extremamente autoritário, ele não consegue dar direção para os seus filhos, ele não consegue dar limite aos seus filhos, e a referência dele começa a ser onde ele tem mais acesso, e aonde ele tem acesso se torna a mãe. E aí, meu irmão, quando o filho começa a fazer isso,
é destruído dentro dele o governo que o próprio Deus estabeleceu para que ele seja e para que ele faça. Uma filha, quando o seu pai não exerce seu papel de governo e sua mãe toma toda a liderança, ela pode tornar-se autoritária e independente. Uma filha mulher, quando ela tem o seu pai, que não toma o lugar dele, que não é o sacerdote, que não se posiciona como um pai, confunde toda a cabeça dela e as ações dela. Então a filha, quando o seu pai não exerce o seu papel de governo, a sua mãe vai tomar liderança. E hoje nós vimos quantas mulheres independentes. Quantas mulheres você vê que ela é independente, ela governa, ela determina, mas na verdade, ela faz porque alguém não fez. E na essência, ela não vive, ela não é feliz e ela não é completa. Porque esse é um lugar adaptado, não é um lugar de origem. Ela não está vivendo a essência, a verdade da identidade dela. Ela está vivendo uma identidade adaptada por uma necessidade, a qual alguém não assumiu sua responsabilidade. E essa menina cresce, e as coisas começam a ficar difíceis. Além disso, ela pode gerar dúvidas sobre sua sexualidade. E da mesma forma o filho, quando o seu pai não exerce seu papel, o filho, o homem, também pode gerar dúvidas sobre sua sexualidade. Então você vê como o papel de um homem posicionado dentro de uma casa é importante por uma geração. Porque quando o menino cresce, a menina cresce sem referência, o mundo estabelece algumas referências. E como não houve governo sobre a vida deles e cuidado, o mundo vai abraçar. E aí as referências são o mundo. É por isso que hoje a grande dificuldade sobre estabelecer identidade na vida das pessoas. E só uma conversão, só eu entender quem é Cristo e eu me submeter à conversão, me levando a Deus, pode trazer a essência da minha identidade novamente. Então não importa quantos anos você está numa igreja, quantas vezes você leu a Bíblia, o que importa é uma pergunta só: você tem sentado à mesa ao Pai? Você tem gerado intimidade e vivido como um filho? Porque uma coisa é eu sentar, uma coisa é eu me comportar como tal. Então um filho, ele pode gerar dúvidas da sua sexualidade, porque os pais trocaram o seu papel. Um filho, quando não tem a figura paterna, sempre tenta buscar em outras pessoas, querendo uma atenção e um acompanhamento para suprir a falta da figura paterna. Irmãos, eu sofri tanto, e não quero trazer isso como bengala, mas eu sofri porque talvez eu não corri aos braços do Senhor como devia. Mas um filho homem, quando ele não vive, ele não recebe a paternidade do pai, qualquer pessoa que der uma atenção para ele se torna pai. E aí você ouve várias pessoas, e vários conselhos. Então um homem posicionado dentro de uma casa prepara os seus filhos para estabelecer o reino dos céus nessa terra. E se eu tenho problema de paternidade, o que eu preciso fazer é ser curado. Porque quando você tem essa ferida no seu coração, e qualquer pessoa que te dá uma atenção, você já abre o seu coração. É como se você pegasse o seu tesouro e entregasse para pessoas que você verdadeiramente não conhece. E aí ela conhece suas intimidades, ela expõe as suas intimidades, ela envergonha você, fere você. E isso muitas vezes acontece em comunhão. E aí você se afasta da comunhão. E o mundo leva em você um sentimento contra Deus. Eu não quero mais Deus. Mas eu preciso entender que Deus não tem nada a ver com isso. Ele é o único provedor de cura. E eu preciso ser curado.
Da mesma forma, a filha, quando não há presença paterna, ela tem a tendência de buscar em alguns relacionamentos, tornando-se infeliz por não entender a necessidade e a falta da paternidade. Uma menina, quando ela cresce em um ambiente que não tem a figura paterna, provavelmente vai ser uma menina que vai se relacionar com muitos meninos. E que na verdade ela não está buscando relacionamento, ela está buscando encontrar algo que nem ela sabe, que é o instinto de paternidade. Então ela se envolve, e cada vez ela se torna mais vazia e frustrada com a vida. Então muitas vezes nós acusamos e apontamos pessoas, e talvez meninas que se envolveram, mas na verdade o que nós deveríamos ser e fazer era levar uma palavra para que essa menina, essa mulher, ela possa converter o seu coração e ser curada disso, porque se ela não for, esse ciclo ele repete todas as vezes, e novamente, e novamente, e novamente. Se você puder, abre sua Bíblia em Efésios 5:23. Está fazendo sentido para você, irmãos? Amém. Você vê um nível de responsabilidade. E a palavra para o homem tem que ser uma palavra de impacto, né, Gui? A palavra do homem não é rosinha, não é florzinha. Nós precisamos nos posicionar. E nós precisamos nos posicionar o mais rápido possível para que a nossa família não se perca. Porque uma restauração ela é mais dolorosa e muito mais demorada do que muitas vezes você já estabeleceu o que é certo. Eu passei por muito tempo e passo até os dias de hoje restaurando aquilo que eu mesmo machuquei e feri no passado. Isso é muito doloroso. Mas não importa, irmãos. O que importa é que nós venhamos fazer aquilo que Deus nos apresenta como a vontade dEle, porque só a vontade dEle é verdadeira. A nossa é enganosa, o nosso coração é enganoso, os nossos sentimentos é enganoso. Então nós precisamos entender e ter uma metanoia, essa mudança de mente, porque quando eu mudo a minha mente, eu mudo os meus comportamentos, as minhas ações, as minhas escolhas. Eu preciso mudar a minha mente. De repente você é novo, e aí? Mas quando você tiver os seus filhos e os seus netos, e a pergunta é, quando você morrer, o que você vai deixar? A maior herança é a justiça do Senhor em nossa casa. A maior herança que eu espero é poder envelhecer para os meus filhos tendo prazer em conversar comigo, dos meus netos sentar no meu colo e dizer, me ensina algo, fala mais sobre Deus, me fala sobre a tua vida. Eu vejo muitas pessoas envelhecendo só, e o que nós podemos fazer é misericórdia e orar por essas pessoas. Só que o que Deus está buscando é um coração quebrantado, irmãos. Não é um coração ou entendimento, não é o conhecimento, mas é um coração pronto para se converter e mudar. É isso que Ele tem buscado, não importa a idade, não importa nada. Ele quer curar, Ele quer libertar. Efésios 5:23 diz, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual Ele é o Salvador. Então quando eu me converto, quando eu entendo quem é Cristo, e eu entendo que agora eu não estou mais só, eu entendo que eu sou filho e o próprio Espírito do Senhor habita em mim, a Bíblia fala que há um cabeça sobre a minha vida e eu me torno cabeça sobre a minha família. Mas a pergunta é, qual é o significado de cabeça? Como eu posso trazer isso para a minha vivência? Como que eu posso trazer isso para estabelecer aquilo que Deus quer que eu venha estabelecer? Se a Bíblia fala que Jesus é o nosso cabeça, que Deus é a cabeça de Jesus, Jesus é o cabeça de homem e o homem é o cabeça da mulher, mas como que eu consigo trazer isso de maneira simples e eu possa concluir isso? Eu preciso primeiramente entender qual o significado de cabeça de uma casa. Ser cabeça de uma casa significa autoridade, significa responsabilidade, significa cuidado,
significa disciplinador. Eu preciso estar pronto para disciplinar. Ser um cabeça de uma casa significa ter responsabilidade espiritual. Ser um cabeça de uma casa significa segurança e amor. É isso que significa. Porque tudo isso Cristo é em nossa vida. E tudo isso nós precisamos ser em nossa casa. E quando nós falamos sobre autoridade, a Bíblia fala em Gênesis 1:26. Você que é rápido de endereço, Gênesis 1:26. Quando nós entendemos sobre autoridade, nós estamos falando sobre dominador. Essa é a característica a qual Deus colocou como função, como propósito, como conduta do homem. O homem é o dominador. Então, Gênesis 1:26 vai dizer: então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Então, da parte de Deus, nós temos uma ordenança. Nós precisamos dominar as coisas e nós precisamos conduzir a nossa família. Mas muitas vezes eu pego essa palavra e entendo de maneira errada. Eu quero dominar as pessoas, eu quero dominar todas as pessoas, as famílias. Não, eu domino as coisas e eu vou conduzir as pessoas a entender a verdade do Senhor. Só que quando as responsabilidades trocam, eu acabo conduzindo a minha esposa a fazer algo que eu deveria fazer. E eu vou conduzir a minha esposa para ela ser a dominadora e eu não sou mais o dominador. As referências mudam e a minha família está ferida. A minha história, o meu legado será ferido. Então, a Bíblia aponta que eu e você precisamos ser dominadores. Eu lembro de uma vez que eu fiz um negócio. Eu sempre tive moto de trilha. Não tem nada a ver com a palavra, mas somos homens e você vai entender. E eu peguei em negócio uma moto, mas era uma moto especial. Era para alguém que era como o nosso pastor, né, que faz academia, tá bonitão, né? Não como eu. Era para um profissional. Era uma importada, uma 450. E era uma moto que para você andar com ela, você tinha que ter muita habilidade. Não é uma moto qualquer. E um amigo meu, ele veio e falou: Fabiano, não usa essa moto, vende essa moto não é para você, você tem que fazer academia, você vai ter que fazer isso, cara, vai fazer treino, essa moto não é para você. E quando ele falou isso, o Espírito do Senhor falou comigo: domine sobre todas as coisas. Então eu aprendi a fazer coisas, irmãos, que muitas pessoas desistiram na metade do caminho. E eu pergunto para você como homem: você tem dominado as coisas ou você tem desistido na metade do caminho? Você tem ouvido outras pessoas que concordam que é impossível e você tem acreditado? Mas como que eu vou honrar Deus se Deus afirma que eu vou dominar as coisas? Então eu olhei para aquela moto, eu e ela no mato, só eu e ela, e disse: presta atenção, sou eu que te domino. Então eu trago as coisas sobrenaturais. Eu trago as coisas sobrenaturais e afirmo nas coisas naturais que quem domina sou eu. Aleluia. Por mais dificuldades, e eu falo de todas as áreas da vida, necessidades que você olha para a sua alma e ela está gritando: desiste, desiste. Aí você entende que você tem uma palavra e que você é dominador. Quantas oportunidades, irmãos, nós perdemos porque transferimos as oportunidades a outras pessoas, nos achando incapazes de concluir. Mas Deus, Ele não ama você diferente. E essa palavra não tem restrição contra a sua vida. Essa palavra é uma ordenança: domine sobre todas as coisas. E outra sequência de ser cabeça é a responsabilidade. Ou seja, conduzir a família a Cristo. Responsabilidade. E Deus é tão misericordioso que quando o homem não se posiciona para ter uma conversão na sua casa, ele levanta uma mulher e posiciona ela.
pela misericórdia dele. Talvez você foi alcançado por Cristo através das orações da sua esposa, do buscar, da sede, da fome, da presença. E glória a Deus por isso. Mas quando em 2008, eu longe da minha família, eu entrei, fui conduzido ao Espírito a entrar numa igreja que eu nunca tinha entrado, e que Deus falou comigo, eu entendi que eu sairia daquele lugar posicionado como um homem que iria mudar o legado e a história de uma família. E quando eu voltei desse lugar e vim para a nossa cidade, o casamento, as finanças, tudo estava errado, tudo tinha acabado na verdade. Mas sem conhecer verdadeiramente a Cristo, mas pronto para ouvir o que o Espírito fala, eu afirmei a minha esposa: presta atenção, eu disse para ela, nós vamos mudar a nossa história. Porque é responsabilidade sua, meu irmão. É responsabilidade sua. A sua vida espiritual, a vida espiritual da sua família é responsabilidade. E a palavra diz: busquem, em Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Nós estávamos passando fome em casa. E eu fui num culto e pedi para falar com o pastor no outro dia. Ele já estava preparado para me dar a cesta básica. Porque um homem sem dinheiro, todo mundo sabe que ele está sem dinheiro. Ele anda diferente, a face dele fica diferente, ele se entrega. Mas quando o pastor disse: o que você precisa? Eu falei para ele: eu preciso mudar o meu caráter. E o que você tem pedido a Deus? Coisas? Eu sempre fui de coisas. Eu sempre busquei coisas. Sempre fui louco por coisas. Mas o Espírito do Senhor foi convertendo os meus desejos. Ninguém me ensinou isso. E eu não sou mais amado do que você. Mas eu pedi a Ele: muda o meu caráter. Aleluia. O ser cabeça tem a ver com cuidado, irmãos. E cuidado aponta para a honra. Essa palavra ela tem me ferido, irmãos. Porque muitas vezes eu tento ser, e Deus voltou essa ministração, para que vocês saibam, essa ministração foi a segunda ministração que eu fiz em toda a minha vida. A segunda vez que eu ministrei em uma igreja foi essa palavra. E quando eu fui convidado aqui, Deus me levou lá no passado. E Deus te leva para o passado para que você cure ele, para que você viva o presente sarado. Porque um ferido fere, mas um sarado sara. Então eu não posso caminhar mais ferido, irmão. Glória a Deus. Essa palavra começou a gerar vida porque ela me confrontou. Amor é confronto. Eu preciso entender que o homem ele é transformado à base de confronto, irmãos. Não é rosinha. Quando nós entramos aqui estava lindo, tinha um buquê de flor aqui. Eu pedi para o pastor, a autoridade: pastor, eu posso tirar essas flores? Porque isso é para as mulheres, irmãos. Nós é no confronto. Deus, Ele fala em confronto. Ele nos posiciona. Então, a palavra cabeça, ela aponta para cuidado, para honra. E nós vamos ler 1 Pedro 3,7. Do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, e tratam-nas com honra, como parte mais frágil e corredeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Irmãos, por muito tempo eu tratei minha esposa na mesma força que eu tinha, na mesma persistência, na mesma visão, e não tem problema com visão. Mas a Bíblia diz que eu preciso honrar a minha esposa como uma parte mais fraca, não como uma parte igual a mim. Existem responsabilidades que são suas, não são da sua esposa. Quem leva a pedrada é você, não sua esposa. Ela não pode entrar no lugar de guerra que você teria que estar na frente. Ela pode auxiliar você a vencer essa guerra, mas o lugar da ponta é eu e você. E por muitas vezes eu coloquei minha esposa na ponta. E eu pequei diante de Deus. E eu estou aqui no ambiente.
para me arrepender disso. E eu peço a você, avalie você. Será que você tem honrado a sua esposa como a sua parte mais frágil? Ou você trata ela na mesma força que você tem? Ela não está pronta para suportar aquilo que você suporta. Deus não preparou ela para isso. A palavra para Josué é: seja forte e... Não foi para nenhuma mulher, foi para um homem. Seja forte você, seja corajoso você. Esteja na ponta, leve a pedrada, mas não deixe a sua mulher levar a pedrada. Aleluia. Isso não tem a ver com ser bom, tem a ver com ser verdadeiro diante do propósito de Deus em nossas vidas. Então, ser cabeça, meus irmãos, tem a ver com cuidado. E quando se fala em cuidado, tem a ver com honra. Ser cabeça tem a ver com disciplinador, comunhão, mesa. Irmãos, eu cresci vendo guerra em mesa, vendo destruição, briga, lamentações. Os nossos cafés da manhã eram perdidos, não eram em comunhão. O almoço era no prato, eram guerras. E isso se tornou referência para mim. Então, de maneira inconsciente, eu acabei fazendo as mesmas coisas que eu vi a minha vida inteira, porque para mim aquilo era certo. Mas aí eu me converto, e Deus me leva não mais para o certo, Ele me leva para o verdadeiro. E Ele me diz que é importante sentar à mesa e ter comunhão. Mas até os dias de hoje eu preciso me converter, porque muitas vezes eu sento na mesa e em vez de ter comunhão, eu trago relatórios de cobrança. E como foi isso? E como foi aquilo? E o que você fez? Então a comunhão dispersa. E nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós. Então, eu preciso saber que ser cabeça tem a ver com disciplinador. E para eu disciplinar alguém, precisa mesmo. Quando você corrige alguém, se você vai corrigir alguém, você corrige no caminho. Não tem o mesmo impacto que você sentar um na frente do olho, olho a olho, e você corrigir na mesa. A mesa cura, a mesa liberta, a mesa posiciona. Irmão, se você tem vivido em pecado, pecados que eu não posso citar o nome, tem algumas crianças, mas você sabe, tudo aquilo que está escondido, busca um homem de Deus, vai para a mesa, meu irmão, esvazia essa gaveta aí. Uma vez nós estávamos em um encontro com homens e eu falei sobre prostituição. Só que esse homem, ele entende muito mais do que a Bíblia, do que eu. Ele nasceu em um lar cristão, ele conhece a Bíblia de ponta a ponta, ele sabe tudo de cor. Só que eu fui curado desse lugar, então a autoridade de Deus está sobre a minha vida. E quando eu falei sobre pecado de prostituição, o Espírito do Senhor tocou nele, e esse homem me procurou. Por muitos anos ele estava dentro de estruturas de igrejas e não foi curado, mas a culpa e a responsabilidade não é da estrutura. A culpa e a responsabilidade é do coração dele, que nunca decidiu ter um coração quebrantado e uns ouvidos abertos para ouvir aquilo que a palavra do Senhor traz como verdadeiro. Esse homem foi transformado. Então, aonde ele estava? Em uma mesa, irmãos. Talvez ele foi disciplinado no corredor, pelo telefone, pelo WhatsApp, pelo grito, por uma palavra de maldição, sei lá, por uma sarrafada nas costas, não sei. Mas quando ele teve a disciplina em uma mesa, foi certeiro na vida dele. E por muitas vezes eu disciplinei os meus filhos de qualquer jeito. Eu já pedi perdão tantas vezes para eles e continuo pedindo, porque eu disciplinei errado. Eu não entendi o que é ser cabeça da minha casa, mas agora Deus está trazendo clareza, passo a passo, o que é ser cabeça em uma casa. E ser cabeça, meu irmão, tem a ver com disciplina. Só que eu preciso ser disciplinado, porque o dom que eu tenho. Então, se eu estou cheio de entulhos, de pecado, de ira, de maldições, eu preciso esvaziar isso, para que o vinho novo venha e derrame sobre a minha vida, e eu venha viver aquilo que Deus tem como verdadeiro. Aleluia. Deuteronômio 6, do 6 ao 7, diz o seguinte:
Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, e quando se deitar e quando se levantar. A palavra que está em nosso coração. É muito simples isso, irmãos. Só que eu só consigo ter uma mesa quando o meu coração está pronto. E estar com o coração pronto não depende de mim. Depende da minha submissão, não daquilo que eu tenho como conhecimento. Quando eu me submeto, eu sou transformado. E a Bíblia é simples sobre isso. Aonde? Em todos os lugares, irmãos. Eu preciso anunciar o reino de Deus e a sua justiça, para que os meus filhos não sejam e não vivam aquilo que eu vivi. E ser cabeça aponta também para a responsabilidade espiritual. E essa é nossa, que está em 1 Coríntios 16, 13. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. Preste atenção. Responsabilidade espiritual tem a ver com guardar a minha família. Não é só o ensinar. Porque muitas vezes, para eu ensinar, eu não preciso falar. Mas o meu exemplo, ele precisa ensinar. O meu filho está sentado atrás, desde criança. Hoje não, são grandes, mas os nossos filhos crescem no banco traseiro do carro. Sim ou não? E eles estão sendo disciplinados no trânsito, nas ligações, nos negócios. Eles estão sentados aqui, no banco traseiro. E passa uma grande parte da vida deles sendo disciplinados. Então a responsabilidade espiritual de guardar a minha família é minha. E a Bíblia diz o seguinte: estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes. A pergunta é, irmãos, com quem sua mulher tem falado nesses dias? Com quem seus filhos têm se envolvido nesses dias? Estamos vivendo em um tempo de influência. O mundo é influente. E quando falo em guardar a minha família, com quem a minha esposa tem dividido o seu coração? Qual é o tipo de alimento espiritual que ela tem recebido da minha parte? E talvez de pessoas que ela caminhe junto. Com quem os meus filhos têm andado no colégio? Com quem ele tem falado pelo WhatsApp, pelas redes sociais? Como que está? Eu não tenho tempo para isso. O seu tempo precisa estar focado naquilo que é de maior valor na sua vida, que é a sua família. Então, muitas vezes, nós percebemos que o casamento ele começa a se distrair e as coisas começam a mudar. Quantas histórias nós já ouvimos de casamentos que estavam tudo ok? Na verdade, nunca estavam ok, mas viviam. E aí, a esposa começou a trabalhar num lugar e o marido em outro. E aí conheceram outras pessoas, outras amizades, o nível de influência veio. E o marido viu, mas não enxergou e foi deixando. E nunca se posicionou como sacerdote ou como aquele que guarda a sua família. E quando nós vimos, é mais uma família destruída. E essa responsabilidade é minha e sua. Quando a nossa família, você vê como um rebanho. Quando o rebanho ele começa a se distrair, você tem que ser o pastor daquele rebanho. Você tem que cuidar, você tem que trazer de volta, você tem que ferir e cuidar das feridas, você tem que alimentar esse rebanho. Você é o pastor de sua casa, irmão. Então eu preciso saber o seguinte: a responsabilidade espiritual é minha. Então com quem a minha família tem se relacionado? Nós precisamos viver isso. Faz sentido para você, irmãos? Amém. E ser cabeça tem a ver com segurança. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nela, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. É o nível de influência, irmãos. Eu só ouço alguém, preste bem atenção, irmãos. Eu fui um cara que eu busquei muitos conselhos. Eu busquei Deus no candomblé,
em vários lugares, mas eu não encontrei. Mas quando eu busquei no secreto, Ele me curou. E não tem problema você ter conselheiros. O Guilherme é um cara que eu me aconselho. Só que antes de eu ouvir os conselhos dele, eu precisei comer alguns quilos de sal com ele. O que significa isso? Intimidade. E quando eu vi, ele era um homem. Ele não é esse menino, ele é um homem posicionado. Então você tem que escolher com quem você vai se aconselhar e ouvir. Escolha. Não vai entregando teu coração de qualquer jeito. Porque as pessoas só dão o que tem. E a serpente, ela representa o mundo. E o mundo tem um palavreado que é o seguinte: nada a ver isso. Nada a ver isso. E nada a ver. E o nada a ver vai nos consumindo. Nós caminhamos por princípios, não por necessidade, irmãos. Quando você caminha por necessidade, você vai se perder e vai comer um fruto que não era para o seu. Mas quando você caminha por princípios, você sabe que aquele fruto não é para você se alimentar, porque ele vai ferir você. Quantos frutos nós nos alimentamos com palavras e nos tornamos homens feridos? Então eu preciso guardar a minha família. E ser cabeça aponta para amor. Ser cabeça de uma casa aponta para amor. E amor tem a ver com suportai-vos. Foi muito difícil eu entender o que era amor. Eu nunca fui amado por ninguém. Bem pelo contrário, as palavras de desenvolvimento eram as piores. Talvez alguém de vocês viveu isso. Você nunca vai ser ninguém. Você nunca vai dar nada na vida. Você não presta, você é isso, você é aquilo. Só que quando eu vou a Cristo, isso não vem mais comigo. Isso fica para trás. Mas isso caminhou muitos anos comigo, sendo verdade. Mas quando eu caminho a Cristo e eu me arrependo verdadeiramente daquilo que eu fui, eu vou viver o verdadeiro dele. Então essa palavra não tem mais poder sobre a minha vida nos dias de hoje, no meu presente e no meu futuro. Então eu precisei entender que para que eu pudesse amar alguém, eu precisava entender o amor de Deus. Como você consegue abraçar alguém e transferir amor se você não se acha digno de ser abraçado pelo Senhor? Se você não se acha digno de ser amado, que há amor sobre a sua vida, há cuidado. Eu não me acho digno. Se você não se acha digno, como é que você está dando algo que não é verdadeiro? Irmãos, chega um tempo na nossa vida que nós vamos pegando detalhes da nossa vida e avaliando. Isso faz parte da minha natureza, isso não. E aí, aquilo que não faz parte da minha natureza são as identidades adaptadas. É jogado tudo no lixo. E aí eu começo a viver a simplicidade que é em Cristo. É muito simples. E eu começo a me sentir valoroso diante do Senhor. Mas às vezes eu não me acho valoroso, porque o que eu estou procurando é uma aprovação. Isso é falta de saber quem eu sou em Deus. Eu estou todos os dias tentando fazer algo para as pessoas, mas não a Deus. Eu estou procurando fazer algo às pessoas para ser aprovado. Porque muitas vezes somos treinados que para sermos aprovados tem a ver com aquilo que eu entrego. E para ser aprovado tem a ver com aquilo que você é. Não é aquilo que você entrega. Isso está tudo errado. Então eu preciso entender o amor. Em 1 Coríntios 13, nós vamos ler do 4 a 7, que vai nos falar um pouco e nos ensinar mais ainda sobre a essência do amor, o verdadeiro do amor. O amor é paciente, o amor é bondoso, ele não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A minha conversão foi quando eu entendi isso aqui, porque eu não era paciente, eu não era bondoso, eu invejava, eu me vangloriava, eu me orgulhava, eu era orgulhoso, eu maltratava, eu procurava os meus interesses, eu me irava facilmente, eu guardava rancor das pessoas. Mas eu aprendi
que isso era o meu jeito certo de ser. E para que eu vivesse o verdadeiro do Senhor, eu precisava entender a essência do amor. O amor verdadeiro é quando eu consigo estabelecer isso que a Bíblia me ensina em mim e a partir de mim. Quando realmente eu me torno paciente, quando realmente eu me torno bondoso, quando realmente eu não invejo, quando realmente eu não me vanglorio, quando verdadeiramente eu não sou mais orgulhoso das minhas situações, daquilo que eu faço, eu não maltrato mais ninguém, eu não maltrato a mim mesmo, eu não procuro só os meus interesses, mas tudo que eu faço é para o reino. Só que houve um tempo da minha vida que eu entendi essa palavra de maneira parcial. E eu comecei a fazer, eu queria que o meu amor fosse paciente, eu queria ser bondoso, mas eu comecei a entregar para o lugar errado, para o alvo errado. Eu comecei a fazer isso em outras vidas. E o que tem de errado nisso? Tem a ver porque eu comecei a esperar algo em troca disso. Então, a minha direção era certa, mas o que eu esperava estava errado. Eu preciso ser e fazer isso e não ter expectativa de receber nada em troca, porque verdadeiramente o que eu faço por aquele que fez por mim e fez antes de mim. Glória a Deus. E isso mudou a minha percepção, minha forma de ser. E a conversão tem a ver com compreensão. Se eu não compreendo, eu sou escravo, eu só faço aquilo que me mandam fazer. Isso é escravo, o filho faz o que é preciso fazer. Esse versículo, irmãos, ele mexeu muito comigo. Ele foi me mudando, ele foi me matando. O número 2 foi pisado na cabeça. Porque se você está convertido, você tem amor. E se você tem amor, você tem que ser exatamente como essa palavra aponta. Mas não com expectativa em homens. Você vai se frustrar, irmão. Não faça para homens. Só seja generoso com homens, porque alguém já fez por você e fez muito mais. Muito mais. O homem, ele é movido pelo que vê. E a mulher, pelo que ouve. Isso é instinto de um homem, irmãos. Eu estou encerrando aqui. Nós somos movidos pelo que nós vimos. E a mulher pelo que ouve. Então, como eu entendo que a minha esposa é o meu lado mais fraco, o meu nível precisa mudar com ela. Aquilo que eu falo, as notícias que eu aponto, aquilo que eu declaro sobre a vida dela, eu preciso botar limites, irmãos. E muitas vezes eu converso, eu tenho uma vivência de intimidade tão grande com a minha esposa, que muitas vezes eu não estou falando com a esposa, eu estou falando com um amigo, e o amigo, ele é forte para escutar algumas coisas, mas a minha esposa não, porque ela é a minha parte mais frágil. O que você tem falado para a sua esposa? Mas a Bíblia também fala sobre a forma que nós vimos. Quando os meus olhos são bons, o meu corpo também é bom. E essa palavra, o Guilherme, essa semana, ele trouxe, cara, ela começou a criar uma profundidade tão grande no meu entender, e nós estávamos discutindo sobre isso. Mano, o homem se move pelo que vê. Então cura os teus olhos, irmãos. Aleluia. Existem pecados que você dá liberdade, dá autoridade. A forma que você vê, o desejo que você permitiu é culpa sua, é posicionamento seu. A carne é fraca, isso é uma desculpa para quando você não está posicionado, irmãos. Então sara os teus olhos. Não inveje, não engane, não traia, não dê oportunidade, porque aquilo que você olha é o que move você. Então, se os seus olhos são maus, se arrependa, limpe, mude. O homem sempre vai se mover pelo que vê e a mulher pelo que ouve. Deus tira a mulher dentro do homem, com o exemplo de Adão. E as expectativas que você tem em sua esposa vão depender de quem você é. Você percebe que quando você namora e casa, a esposa ela sempre fica mais parecida com o homem, sim ou não? Então o cara falou esse dia para mim, minha mulher está doida. Não, cara, é você que está maluco, meu irmão.
Porque as expectativas que você tem na sua esposa dependem daquilo que você é com ela. Como a Bíblia fala que Adão, a mulher de Adão veio a partir dele, dentro dele, ou seja, se você tem uma aliança com a sua esposa, ela veio a partir de você. Então a expectativa que você tem nela depende do que você é. O plano de Deus é que o homem governe seu lar. Esse é o plano de Deus inicial. O plano de Deus sobre as nossas vidas é que você venha governar o seu lar, gerando proteção, gerando provisão e dando destino aos seus filhos. E esse trabalho, essa ordenança não tem a ver com a sua mulher que nutre os filhos e a casa. Você é um sacerdote, você é um homem, essa responsabilidade é sua. E se você não assumir, por necessidade, ela assume esse lugar, e ela não vai viver aquilo que Deus tem para ela, e muito menos você e a sua casa. Então o plano de Deus é que você venha governar, meu irmão. Não tenha medo, não tenha medo, tenha fé. Transforme toda a porcentagem de medo em fé. Tudo. E você vai ver o que Deus vai fazer. Mas estabeleça proteção, provisão e destino. Irmãos, arrependa-se dos seus pecados. Verdadeiramente. Eu não tenho força. O que move você? Quando você olha para o seu filho, você quer que ele vive aquilo que você vive no escondido? Aquilo que você mascara, esconde? Ou você gostaria que ele vivesse a plenitude do Senhor? Está nas suas mãos. Avalie o que move você e realmente arrependa-se dos seus pecados. Sujeita-se e se submeta à palavra de Deus. Ela é verdadeira. Converte-se a Cristo, irmãos. Mas eu sou convertido. Nós estamos falando de profundidade, irmãos. Converte-se a Cristo. Ele é o modelo. Ele é a única medida. Não há outro. Tome para si a responsabilidade da sua casa. Um homem posicionado e convertido muda uma geração. E eu encerro aqui. Um homem convertido e posicionado, ele muda uma geração. Aquilo que eu vivi como criança, os meus netos não vão viver. Os meus filhos até viveram, mas eu não conhecia Cristo. Mas agora eu me posicionei e não vivo mais por uma necessidade. Ela não pode mais me governar, pois hoje eu tenho cabeça sobre a minha vida. Há um governo, e esse governo não é o governo das trevas ou desse mundo, é o governo dos céus que me governa. Então eu não sou mais um filho de pais separados. Eu sou um filho de um pai que me ama, que me guarda e que me posiciona e que me deu destino. E esse cara é você. Então você pode mudar tudo isso a partir de você. É a partir de você. Não leve essa responsabilidade a outra pessoa. É a partir de você. E se converta. Você pode ficar em pé comigo? Eu vou orar, pedir para o pastor Adriano. Irmãos, eu espero que não é uma palavra motivacional, até porque em Deus nós não podemos buscar algo que alimente a nossa alma, porque tem um legado, uma história nova para que nós venhamos fazer. E nós somos homens posicionados, amém? Nós somos homens posicionados. O sacrifício de Jesus, o sangue derramado na cruz tem que fazer valer a pena na minha vida e na vida da minha história, da minha família. Senhor, nesse momento, Pai, eu te apresento a vida desses homens, a vida das pessoas que estão online conosco. Eu clamo a tua misericórdia e o teu perdão. E eu oro e profetizo a uma nação posicionada de homens que vão exercer aquilo que o Senhor espera. De homens que não vão trocar responsabilidades. Mas eu quero profetizar uma ativação espiritual, um compreender no espírito e na mente. Eu oro para que todas as pessoas tenham seus ouvidos espirituais abertos, para que a voz do Senhor, a voz do teu Espírito possa mudar destino, vida e futuro.
E nós entregamos esse tempo, essa palavra, e tomamos posse, Senhor, não mais como aquilo que tínhamos como certo ou errado, mas tomamos posse como verdadeiro da parte do Senhor em nossas vidas. E nos declaramos, Senhor, nessa noite curados por falta de paternidade. E declaramos nessa noite o liberar o perdão. Nós perdoamos os nossos pais, perdoamos todos aqueles que nos feriram e transbordamos nele o teu amor, que hoje vem e toma o teu lugar de honra em nós. Ah, Senhor, que nós venhamos transbordar amor na vida das pessoas, e que nós não tenhamos mais um dedo apontado, mas braços abertos para poder abraçar e levar uma palavra que possa transformar um destino. Sim, Senhor. Senhor, eu oro para que todo homem que está ouvindo essa mensagem, a partir desse momento, seja posicionado como os céus já os posicionou. E eu declaro em nome de Jesus, quebrado toda maldição hereditária, toda palavra de mal, tudo aquilo que limitou os meus filhos, eu declaro agora em nome de Jesus, rompido. Eu declaro liberdade em Cristo, somos livres em Cristo. O sangue de Jesus derramado na cruz, o sacrifício de Jesus, nos validou como filhos amados do Senhor. E eu declaro, Senhor, todos recebendo uma dose ainda maior, porque a compreensão, só desfrutamos daquilo que entendemos. Então entendemos que somos amados do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, irmãos.